Fala galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Estamos chegando aqui no status 2 da terceira faixa aqui do Mix Nando. Tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, marcar para receber as notificações. Lembrando que sexta-feira eu estou em São Paulo fazendo um Masterclass muito legal, audição crítica, aprendendo a ouvir. Vai ser um Masterclass bem legal, bastante gente já se inscreveu. E no sábado e no domingo eu vou estar em Indaiatuba, São Paulo, fazendo um curso completo de masterização. Também a gente vai abordar muita coisa, masterização in the box, né? A utilização de ferramentas, a gente vai falar sobre loudness, como que a gente compreende melhor todo o lance estético da masterização, tá? Se você está cadastrado no meu newsletter, dê uma olhadinha lá que tem uma promoção também para esse curso, tá? Se você tiver interesse, dê uma olhadinha lá, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre essa música aqui. Interessante que nesse status eu dei uma avaliada no comentário da galera, muita gente falou sobre coisa dos brilhos, do chimbal, algumas pessoas falaram violão, algumas pessoas comentaram um teclado, né? E na verdade o que eu senti maior necessidade no primeiro momento não foi nada disso, né? Aquele papo todo que a gente já está discutindo. Muitas vezes você sentir um elemento apagado na mix não significa necessariamente que você tem um problema com aquele elemento, né? Às vezes você tem alguma outra coisa mascarando, né? A gente usa esse termo mask, né? Encobrindo mesmo alguma região de frequências daquele elemento, tá? É bem comum esse tipo de situação. Então, várias pessoas comentaram também de dar uma limpada na parte das harmonias, né, nos teclados e tal. Num primeiro momento eu não senti nenhum problema nesses elementos todos que a galera falou. Sabe qual que é o elemento que estava destacando mais, na verdade, encobrindo essa galera toda? Quem que a gente tem maior quantidade e maior força nessa música? Foi aquela primeira coisa que eu falei lá no começo, a gente tem muita voz aqui. Tá? Então, na verdade, as vozes, como elas trabalham em coro nessa música, elas ocupam muito espaço, do grave até o agudo, né? E a gente tem essa mistura de vozes masculinas e vozes femininas também, que acabam criando uma massa muito forte, principalmente na região dos graves e dos médio graves, né? Então, o primeiro movimento que eu fiz nessa mix, e vai pontuar aqui quem falou alguma coisa em relação às vozes, que eu não me lembro de alguém ter comentado alguma coisa, mas eu também mexi na caixa, tá? Algumas pessoas comentaram o som da caixa, porque na verdade o som da caixa tá me incomodando um pouco, até esteticamente nesse ponto. Eu não sei como é que ela foi captada, o posicionamento do microfone, enfim, mas o som da caixa não veio tão legal não. Então eu já fiz uma manipulação também no som da caixa só para encaixar melhor, porque na verdade esse som da caixa é um pouco distoante, né, esteticamente da música, ele acaba atrapalhando o encaixe dos elementos. Então eu mexi na caixa e mexi nas vozes. Então vai pontuar quem falou alguma coisa desses dois elementos. Eu sei que algumas pessoas falaram da caixa, né, de equalizar e comprimir a caixa, que eu acho que era um movimento bem pertinente nesse ponto, mas a grande chave desse status era trabalhar as vozes, porque as vozes, elas têm muita força, muita energia, elas acabam dando uma mascarada, entre aspas, nos sons dos teclados, tá? Principalmente porque a gente tem esse piano, esse pad aqui, né? A gente tem dois pads carregando a música, a gente tem violão, a gente tem muito elemento que precisa de energia também, brigando nessa região dos médio graves. E quando eu libero a voz dessa região, a música abre um pouco também, tá? Então vou mostrar um pouquinho o que eu fiz aqui. Eu basicamente trabalhei um high pass aqui, né? Limpei um pouquinho de médio grave da voz e dei um pouquinho de ar, foi só isso. E trabalhei uma equalização também, né? O release não tão rápido, mas também não tão lento, né? Tendendo a ser mais rápido, com uma taxa por volta de 6:1, tá? Fazendo uma compressão de certa forma até suave, assim, apesar da taxa não ser uma taxa tão baixa, mas a forma como eu utilizei aqui, a compressão até soou de uma forma um pouco mais constante, tá? E aí na caixa eu fiz alguns movimentos para tentar desenhar ela um pouco melhor, porque realmente a tonalidade dela não estava legal. Então eu limpei um pouco de médio grave aqui, tá? Na região entre 200 e 400, 500 ali, tá? Dei um corpo na caixa aqui por volta de 115 Hz, utilizei um high pass, utilizei um low pass também para limpar o topo, até para separar um pouco da caixa do chimbal, tá? E dei um pouquinho de ar por volta de 6K, um pouquinho de presença também por volta de 3.8. E acabei comprimindo um pouco a caixa também para desenhar ela melhor, com o release tendendo a mais lento e o ataque tendendo a mais lento para deixar passar mais corpo e eu afofar os brilhos com o release mais lento. A taxa também 5:1, tá? Geralmente instrumentos como bumbo e caixa, eles começam a funcionar bem
por volta dessa taxa, 5:1, 6:1, às vezes um pouco menos se a tonalidade que a música pede for uma tonalidade mais suave, né? Mas no caso dessa música aqui é uma tonalidade um pouco mais rock assim da bateria, vamos dizer, né? Então funciona bem com uma taxa de 5:1, 5:1, 6:1, depende, tem que ouvir, não existe regra no áudio, né? Então tá, vamos dar uma ouvida aqui e ver onde que eu cheguei com o som. Espero que vocês curtam, vamos lá? Beleza? Vamos dar uma comparada aqui dessa mix sem esse processamento na voz, só para mostrar para vocês como que a voz ela dá uma sujada mesmo, ela dá uma escondida nos elementos da base, tá? Então vamos ouvir mais um pedacinho aqui com o processamento assim, ó. Sem o processamento tá assim, ó. É engraçado porque quando a gente não processa a voz, na verdade parece que o violão está um pouco sujo, parece que o teclado está um pouco sujo, só que o movimento mais otimizado, vocês veem que a gente movimenta uma coisa e melhora várias coisas ao mesmo tempo. Por que isso? Porque a gente tem que compreender quem que é que está saltando da massa toda, né? Então, esse é um dos assuntos que a gente vai abordar lá no Masterclass de sexta-feira. Quem tiver interesse é só mandar um e-mail, contact@nandocostamusic.com. E só lembrando também que tem uma parte aqui, ó, que a gente começa a misturar voz masculina com voz feminina. E eu fiz uma automação aqui, porque as vozes estão gravadas todas juntas aqui, né? Então funciona como se fosse um coro. Então eu automatizo, eu subo um pouquinho os níveis nas vozes masculinas, olha só. Funciona muito bem, na verdade a equalização e a compressão funcionam muito bem para ambas as vozes, só que a gente tem que destacar um pouquinho porque a gente tem muito menos pressão sonora nas vozes masculinas comparadas com as vozes femininas. Tá joia? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!